Aqui é o professor Rodolfo e no vídeo de hoje nós vamos ver como calcular não, como obter a localização do centro de gravidade e os valores dos momentos de inércia utilizando o software AutoCAD. Então, antes da gente fazer no AutoCAD, vamos só relembrar aqui alguns conceitos básicos. Digamos que eu quero calcular, vou perguntar para vocês, né, a localização do centro de gravidade de um retângulo. Vamos dizer que ele tem aqui a base igual a 10 centímetros e a altura igual a 20 centímetros. Acredito que a maioria vai dizer que o CG está localizado exatamente no meio. Isso aqui é um pouco fácil, né? Mas se eu perguntasse agora qual o valor da coordenada x desse CG, imagino eu também que a maioria deve dizer que isso daqui é igual a 5 centímetros, até porque está no meio, né? 5 centímetros e o YCG seria igual a 10 centímetros. Só que tem um problema, aqui eu não falei a posição do meu eixo, né? Se eu disser, por exemplo, que o meu eixo está aqui embaixo, esse daqui é o meu eixo x, esse daqui é o meu eixo y, e daqui para cá eu tenho 50 centímetros, e daqui para cá eu tenho, sei lá, 25 centímetros, esses valores do XCG e do YCG, eles vão estar errados. Do mesmo jeito que a gente faz na mão, no AutoCAD também vai ser assim. Eu tenho que dizer qual é a posição do meu eixo para que eu tenha os valores corretos das minhas coordenadas. O mesmo problema pode acontecer quando a gente for calcular o momento de inércia. Digamos aqui é um momento de inércia em torno do eixo x. A gente já viu que isso aqui é igual ao somatório das inércias de cada elemento individualmente, mais a área multiplicado aí pela distância em y². No exercício que a gente fez, a distância em y estava dizendo que era o y de cada figura, nesse caso aqui só tem uma figura, né? Menos o YCG, porque a gente estava tomando as inércias em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade, que geralmente é o nosso ponto de interesse, né? Seria esse eixo Y e esse eixo X que estão passando por aqui. Então, se eu também definir no AutoCAD a posição dos meus eixos X e Y numa posição qualquer, na hora que ele for calcular essa distância em Y, que seria o y menos YCG, ele vai entender que esse y que está sendo tomado aqui seria o y não que está passando pelo CG, mas o que está no default lá do programa. Então ele deve pegar essa distância toda aqui e certamente o valor da inércia que a gente vai pegar não vai ser o valor correto. O valor vai estar errado. E mais uma coisa ainda sobre o momento de inércia. Deixa eu apagar isso aqui. No AutoCAD ele vai fornecer dois valores de inércia para a gente. Um primeiro valor, eu vou pegar uma figura mais complicada agora, viu? Ao invés desse retângulo simples. Nem tão complicado assim. Mas digamos que a minha figura seja essa figura aqui, certo? Tem um formato aqui de um L. Mesmo que eu calcule aí o valor do centro de gravidade, digamos que o centro de gravidade está por aqui, eu identifiquei que aqui está o meu eixo X que passa pelo centro de gravidade, e aqui está meu eixo Y que passa pelo centro de gravidade. Mesmo que eu transporte o eixo para cá, o AutoCAD vai conseguir me fornecer quem é essa inércia que está passando em torno do eixo X, quem é a inércia que está passando em torno do eixo Y, só que ele vai me dar mais dois valores de momento de inércia, que provavelmente deve ficar um pouco maior do que esse x e provavelmente um pouco menor do que esse y, que é o que a gente chama de eixos principais de inércia. No caso aqui, o momento de inércia em x, a gente já viu também no vídeo anterior, né? Eu posso dizer aqui que é uma rigidez, propriedade geométrica associada à rigidez à flexão, né? No caso aqui, o quão difícil é de eu fletir essa peça em torno do eixo x. A mesma coisa aqui também em relação ao eixo y, o quão difícil é para conseguir fletir esse elemento aí em torno do eixo y. Acho que nesse ponto todo mundo deve concordar comigo que o x deve ser bem maior do que o y. O que talvez vocês não tenham parado para pensar ainda é que eu posso ter um outro eixo que está passando por aqui, por exemplo. Vamos dizer que esse eixo aqui é o eixo x'. E se eu for pensar que a dificuldade que eu tenho para fletir essa peça em torno do eixo x', ela deve ser um pouco maior aí do que esse eixo x. Então esse eixo x' é o que a gente vai dizer que é o eixo principal de inércia, que vai fornecer a maior inércia para a gente. Do mesmo jeito eu devo ter aqui um eixo y', que seria o eixo que vai fornecer para a gente o menor momento de inércia. Quase sempre, né, os eixos x e y, um na horizontal e um na vertical, já são os principais, já fornecem o maior e o menor. Mas vez sim, vez não, acontece dos eixos principais eles estarem um pouco inclinados aqui em relação a um ângulo, vamos dizer aqui de alfa, e aí o AutoCAD fornece para a gente, ele não fornece o ângulo, mas ele diz em relação ao eixo qual seria o cosseno de alfa e qual seria aqui o seno de alfa. Se eu tenho cosseno, se eu tenho seno, na verdade eu preciso de um, né? Se eu tenho um, se eu tenho outro, eu consigo encontrar qual seria o valor desse ângulo aí que fornece esse maior momento. Mas em todo caso, o que eu vou fazer aqui, não vou focar muito nisso, isso aí é talvez tema para um outro vídeo, é só identificar mesmo quais são as inércias em torno do eixo x e do eixo y que passam pelo centro de gravidade, conforme os exercícios que a gente fez anteriormente. Então vamos lá para o AutoCAD. Então aqui eu tenho a tela do AutoCAD, acredito que a maioria já deve conhecer. Então vou tomar como exemplo o mesmo retângulo que eu fiz no slide, que era um retângulo de base 10.
e altura 20. Então 10 por 20. Está aqui o meu retângulo desenhado. E aí eu quero saber a posição do centro de gravidade e também os momentos de inércia desse retângulo. Para que eu calcule essas propriedades, eu vou utilizar... Primeiro eu vou transformar esse desenho que eu fiz aqui em uma região, utilizando o comando de região do AutoCAD. E aí seleciono o meu retângulo, né? Transformei isso aqui tudo agora numa figura só. Uma vez que eu transformei isso aqui tudo numa figura só, eu vou utilizar outro comando agora, que é o comando de propriedades de massa, esse Mass Prop que está aparecendo aí, e selecionar o retângulo. Quando eu seleciono o retângulo, só vou dar um Enter aqui, ele me dá aqui algumas informações. A área é 200, tá beleza, né? 10 vezes 20, perímetro é 60, 10 mais 10, 20 mais 20, também tá certo. Aqui ele tá me dando os meus extremos. O centroide tá esquisito aqui, né? Porque ele disse aqui que é 143, 23, 23, 55, 82. É justamente aquele problema que eu tinha dito lá, porque aqui a minha origem está aqui e o meu desenho está aqui, né? Então a gente vai ter que transferir essa origem para cá. Então vamos começar fazendo isso daí. Para eu transferir a origem para o ponto que eu quero, eu acredito que seja mais cômodo a gente colocar aqui, né? Exatamente nessa ponta, porque aí fica com aquele valor que eu tenho tomado inicialmente, 5 centímetros, 10 centímetros. Então, vou utilizar aqui o comando o CS, dar um Enter, e aí eu vou dizer que eu quero agora que a minha origem fique aqui. Eu posso estabelecer aqui a orientação que eu quiser, mas eu vou deixar como default mesmo X na horizontal e Y na vertical. Então, usando de novo aqui o comando Mass Prop, seleciono de novo aqui o meu retângulo. Eu tenho agora, cadê? O centroide 5 e o Y 10, tal qual o que a gente estava esperando. Então, medindo essa em torno do eixo X, ele disse aí que foi igual a 26.666.67, em torno do eixo Y, 6.666.67. Provavelmente, se vocês forem calcular isso daí como base vezes altura ao cubo dividido por 12, ou base ao cubo vezes altura dividido por 12, vocês vão ver que esse valor provavelmente não vai bater, porque quando a gente calcula em relação ao eixo que está passando pelo centro de gravidade. Então, esses valores aí provavelmente não vai estar correto, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, já que eu já sei aqui que o meu centroide está nas coordenadas 5 e 10, eu vou ter o trabalho mais uma vez agora de transferir o meu centroide lá para a posição do CG. Então, acho que eu posso utilizar um comando mais fácil aqui, mas vamos transferir manualmente. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 10, fica mais fácil de ver, inclusive, né? Aqui o CS. Vou dizer agora que o meu eixo está passando por aqui, os meus eixos X e Y. Então, de novo aqui calculando as minhas propriedades. Agora eu tenho momento de inércia 6.666,67. Verifiquem aí, deve ser o valor base vezes altura ao cubo dividido por 12, 10 vezes 20 ao cubo dividido por 12. E o Y, 1.666,67, deve ser provavelmente 20 vezes 10 ao cubo dividido por 12. Aí veja que eu tinha dito lá que ele fornece esses valores aqui em torno do eixo X e do eixo Y, mas ele fornece também os momentos principais de inércia, né? Veja aqui que deu 6.666 e 1.666. Quer dizer que os eixos da posição que estão aqui já estão fornecendo o máximo e o mínimo. Eu disse também que ele fornecia a inclinação. Veja que aqui ele está dando um valor de 1 e 0. Essas seriam as informações para a gente calcular em relação ao eixo que está definido, qual é a posição que vai fornecer os meus eixos principais. Como eles já são os principais, né? Eu tenho aqui 1 e 0, seriam os cossenos diretores. Então aqui eu tenho qual é o ângulo que dá o cosseno igual a 1? 0, né? Qual é o ângulo que dá o seno igual a 0? 0. Então, para que eu tenha esse valor de inércia, basta que eu tenha o eixo x na posição que já está. A mesma coisa, para que eu tenha o momento de inércia com esse valor aqui, bastaria que eu desse um giro no eixo x com o valor de 90 graus, que obviamente vai corresponder ao eixo y. Muito fácil, né? Como isso daqui é muito fácil, aí eu vou agora pegar os exemplos que eu fiz em 2 vídeos anteriores. Um deles é esse daqui, que é essa viga esquisita aí, né? Parece um... sei lá o que é que parece. Quando eu fiz isso, eu acho que eu estava pensando na longarina de uma ponte. O fato é que ela é um pouco mais complicada do que aquele simples retângulo, né? Então vamos voltar lá para o AutoCAD e fazer o desenho dessa figura lá no AutoCAD e vamos conferir se esse valor que a gente encontrou no vídeo, se eles estão corretos ou não. Esperamos que esteja, né? Então de volta aqui à janela do AutoCAD, vamos desenhar aí a figura. Vou acelerar essa parte do vídeo porque o desenho acho que todo mundo sabe fazer, né?
Pronto, estou aqui com o meu desenho pronto. Tal qual eu fiz lá com o retângulo, vou utilizar aqui o comando de região, transformar isso daqui tudo numa figura só, dar o Enter, então já tenho aqui uma figura só. Então tá aí o comando região. Antes de utilizar o comando MassProp, aliás, eu vou utilizar logo. MassProp. Forneceu aqui que o meu centroide está 27.08, 35.15. Certamente não está batendo com os valores que a gente encontrou, porque a gente utilizou esse eixo que está sendo mostrado aqui do lado, né? Então vamos transferir primeiro para o eixo que a gente considerou no nosso problema, que é o que está passando por aqui. Só para tomar como referência aí. Então vou utilizar aqui o comando UCS e vou transferir o meu eixo para cá. Novamente utilizando o comando MassProp, só para verificar os valores que a gente obteve do centro de gravidade. Ele está dizendo aqui que o centroide está o x igual a 0 e o y igual a 31, justamente aí o que a gente tinha encontrado anteriormente no cálculo manual, só que as inércias não estão batendo, né? Está aqui 230, 0104, 26, 19, 79. O que a gente encontrou foram esses valores que estão indicando aqui embaixo, né? São justamente os valores dos momentos principais de inércia. Isso porque ele está calculando a inércia em relação a esse eixo x e esse eixo y que estão indicados aqui. Então vamos primeiro transferir aqui esse eixo para a posição do centro de gravidade, que a gente viu que seria com x a uma distância de 31 centímetros saindo daqui de baixo, né? Então aqui eu tenho 31, vou transferir o meu eixo lá para cima agora. Então está aqui agora o meu novo eixo XY, beleza. Deixa eu apagar isso aqui que só está me atrapalhando. Agora, de novo, utilizando aqui o comando MassProp. Bora lá. Agora sim, o momento de inércia em torno do eixo X, 738.479,17, em cima, né, do que a gente encontrou. O momento de inércia em torno do eixo Y, 261.969,17, também em cima do que a gente encontrou no cálculo manual. Show, né? Beleza. Esse daqui ainda é um caso fácil, né? Relativamente fácil, porque é fácil, né? Aí vamos ver um outro caso aí. Vamos voltar lá para o slide agora cheio. O caso desse outro vídeo aí que eu tenho agora uma figura vazada, né? Como é que eu faço agora com a figura vazada? Se vocês forem utilizar esses comandos que eu mostrei até agora, provavelmente não vai dar certo. Ele deve fornecer a inércia referente a essa figura daqui de fora e depois a inércia referente a essa figura daqui de dentro. Teria que fazer o cálculo manual de qualquer jeito. Mas vamos ver como é que a gente obtém esses valores finais aí, também utilizando o AutoCAD. Então vamos voltar lá de novo para o AutoCAD. Deixa eu apagar primeiro esse desenho anterior e novamente eu vou dar uma acelerada aqui na parte do desenho, porque de novo eu imagino que todo mundo deve saber fazer desenho, né? Pronto, a gente já está aqui com a nossa figura desenhada, beleza, né? De novo eu vou utilizar aqui o comando de região, vou selecionar primeiro esse meu contorno aqui de fora. Ok. Eu vou agora transformar em uma região também essa minha circunferência interna. Beleza, eu tenho aqui uma figura de fora e tenho aqui agora figura de dentro, né? Então, o negócio agora é como é que eu digo para o programa que eu quero que ele enxergue isso daqui como sendo uma figura só. Vou utilizar aqui o comando de rachura só para ilustrar. Como é que ele vai entender agora que eu quero que ele enxergue a minha figura como sendo isso daqui, como é o caso do nosso problema. Porque o que eu tenho aqui, se eu aplicar o comando MassProp, o que ele vai me dar são os valores referentes ou a essa região ou a essa região. Então eu vou utilizar agora um novo comando, que é o comando de subtrair, esse subtract. E aí eu vou primeiro selecionar o que eu quero que fique, no caso é a parte de fora, né? Então selecionei o objeto. Aí agora eu vou selecionar o que eu quero tirar dessa parte de fora, que no caso aqui é a circunferência. Então selecionei, vou aqui dar um Enter. Então veja agora que eu tenho isso aqui tudo como sendo uma figura só. Show, né? Agora é só selecionar de novo. Selecionar não, né? Utilizar de novo o comando MassProp. E aí eu tenho aqui agora os meus valores, né? Centroide menos 24, menos 25.
tudo esquisito, né? É porque o meu eixo aqui, mais uma vez, né? Ele não está na posição que a gente considerou. Então, vamos transferir ele para a nossa localização, que foi aqui, né? Exatamente no extremo esquerdo inferior. Vou aqui dar um Enter, vamos lá de novo utilizar o comando massprop. Aí veja aqui a posição do centroide 2,53,17. Beleza, bate com o que a gente encontrou manualmente. O Y 4,62,45. Beleza, também bate com o que a gente encontrou manualmente. Mais uma vez, o momento de inércia não estão batendo, porque a gente calculou o momento de inércia em torno do eixo que passa pelo centro de gravidade. Como o eixo não está em relação ao centro de gravidade, a gente tem que transferir para o centro de gravidade. Então, vou fazer tal qual eu fiz as outras vezes. O centroide deu 2,53,17, 4,62,45. Então, vou transferir o meu eixo para lá. 2,5317, 4,6245. Ele deve vir para essa posição, né? Então, aqui o CS. Pronto, está aqui os meus eixos X e Y exatamente aí na posição do centro de gravidade. De novo, utilizando aqui o comando massprop. Agora sim, momento de inércia 370,4468 para duas casas 370,45, tal qual que a gente tinha encontrado. E em torno do eixo Y 118,5035, tal qual também o que a gente tinha encontrado, 118,5. Curiosidade, né? Aqui ele disse que os eixos principais de inércia não são esses, né? Aqui a inércia maior inércia que eu tenho nessa figura é 382,439. E em torno do eixo que dá menor inércia seria aqui 106,51. Se a gente quiser, vamos aproveitar aqui, né? Para finalizar o vídeo, se eu quiser saber exatamente aqui onde está passando essa inércia, ele me disse aqui que o valor do meu cosseno diretor é 0,978. Então eu tenho aqui cosseno de alfa, vou chamar de alfa, beleza? Então cosseno de alfa é igual a 0,9780, o que implica que o alfa vai ser igual ao arco cosseno de 0,978. Calculando aí o alfa fica igual a 12,0,406 graus. Então seria o seguinte, se eu girar o meu eixo X, nesse valor aqui, ele vai fornecer as minhas maiores inércias. Vamos fazer isso lá? Então bora lá, para facilitar essa rotação do meu eixo, eu vou aqui criar uma linha que está passando ali na origem, então vamos dizer que as coordenadas é 0 e 0, e que ela tem uma inclinação. Pronto, então eu quero que meu eixo X, meu novo eixo X, esteja passando por aqui. Então vou lá de novo usar o comando CS. A minha origem já está correta, né? Que seria essa daqui, só que agora eu quero que o meu eixo X esteja nessa direção. Pronto, girei aqui o meu eixo. Opa. Faltou dar o Enter, pronto. Vamos de novo lá calcular as propriedades geométricas com esse meu novo eixo. Aí agora eu tenho uma inércia em torno do eixo X, esse eixo que está inclinado aqui, né? Deu 332,439 e em torno do eixo Y 106,5113, exatamente iguais aos valores dos momentos principais de inércia. Beleza, né? Então é isso aí, centro de gravidade e momento de inércia no AutoCAD. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários.